Parábolas de Jesus, capítulo 3. O desenvolvimento da vida. A parábola do semeador produziu muita indagação. Alguns dos ouvintes concluíram que Cristo não fundaria um reino terrestre, e muitos estavam curiosos e perplexos. Notando-lhes a perplexidade, Cristo usou outras ilustrações ainda tentando desviar-lhes os pensamentos da esperança de um reino temporal para a obra da graça divina no coração. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. O lavrador que mete logo a foice, porque está chegada a ceifa, não pode ser outro senão Cristo. Ele é que no último grande dia recolherá a seara da terra. O semeador da semente, porém, representa aqueles que trabalham em lugar de Cristo. Da semente se diz que brotou e cresceu, não sabendo ele como, e isto não pode referir-se ao Filho de Deus. Cristo não dorme em sua incumbência, mas vela sobre ela dia e noite. Não ignora como a semente germina. A parábola da semente revela que Deus opera na natureza. A semente encerra um princípio germinativo, princípio que Deus mesmo implantou. Porém, abandonada a si própria, a semente não teria a faculdade de germinar. O homem tem sua parte em favorecer o crescimento do grão. Precisa preparar e adubar o solo e lançar a semente. Precisa lavrar o campo, mas há um ponto além do qual nada pode fazer. Nenhuma força ou sabedoria humana pode extrair da semente a planta viva. Ainda que o homem empregue seus esforços até ao limite extremo, precisará, entretanto, depender daquele que ligou o semear e o colher pelos maravilhosos elos de sua própria onipotência. Há vida na semente e força no solo, mas se o poder infinito não for exercido dia e noite, a semente não produzirá colheita. A chuva precisa ser enviada para umedecer os campos sedentos. O sol precisa comunicar calor, e a eletricidade precisa ser conduzida à semente enterrada. A vida que o Criador implantou, somente Ele pode despertar. Toda semente germina e toda planta se desenvolve pelo poder de Deus. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor. Isaías capítulo 61, verso 11. Como no semear natural, assim é no espiritual. O professor da verdade deve procurar preparar o solo do coração. Precisa lançar a semente, mas a força que somente pode produzir vida vem de Deus. Há um limite além do qual os esforços humanos são em vão. Embora devamos pregar a palavra, não podemos comunicar o poder que vivificará a alma e fará brotar justiça e louvor. Na pregação da palavra, precisa haver a operação de um agente que supera as forças humanas. Somente pelo Espírito Divino será a palavra viva e poderosa para renovar a alma para a vida eterna. Isto é o que Cristo buscava incutir em seus discípulos. Ensinava que nada que possuíam em si mesmos podia dar êxito a seus labores, mas o miraculoso poder de Deus é que torna eficaz sua palavra. A obra do semeador é uma obra de fé. Poderá ele não compreender o mistério da germinação e do crescimento da semente. Todavia, tem confiança nos instrumentos pelos quais Deus faz a vegetação florescer. Lançando a semente à terra, desperdiça aparentemente o precioso cereal, que podia fornecer pão para sua família. Mas somente renuncia a um bem presente, em troca de uma devolução maior. Espalha a semente, esperando recolhê-la multiplicada numa colheita abundante. Assim devem agir os servos de Cristo, aguardando a colheita da semente lançada à terra. A boa semente pode por algum tempo jazer despercebida no coração frio, egoísta e mundano, sem dar demonstração de haver se enraizado. Porém, mais tarde, tocando o Espírito de Deus à alma, a semente oculta brota, e finalmente produz frutos para a glória de Deus. Não sabemos durante toda a vida qual prosperará, se esta ou aquela. Isso não é de nossa alçada. Façamos nosso trabalho e deixamos os resultados com Deus.
Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. Eclesiastes capítulo 11, verso 6. O grande concerto de Deus declara: enquanto a terra durar, sementeira e cega não cessarão. Gênesis capítulo 8, verso 22. Confiante nesta promessa, o lavrador ara e semeia. Com não menos confiança devemos labutar na sementeira espiritual, confiantes em sua declaração. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Isaías capítulo 55, verso 11 e Salmo capítulo 126, verso 6. A germinação da semente representa o início da vida espiritual, e o desenvolvimento da planta é uma bela figura do crescimento cristão. Como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta precisa crescer ou morrer. Como seu crescimento é silencioso e imperceptível, mas constante, assim é o desenvolvimento da vida cristã. Nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. Contudo, haverá progresso contínuo se o propósito de Deus se cumprir em nós. A santificação é obra de toda uma vida. Multiplicando-se as oportunidades, ampliar-se-á nossa experiência e crescerá nosso conhecimento. Tornar-nos-emos fortes para assumir as responsabilidades, e nossa maturidade será proporcional aos nossos privilégios. A planta cresce recebendo o que Deus provê para sustentar-lhe a vida. Aprofunda as raízes no solo. Sorve o sol, o orvalho e a chuva. Aure as propriedades vitalizantes do ar. Assim deve crescer o cristão, cooperando com os agentes divinos. Sentindo o nosso desamparo, devemos aproveitar todas as oportunidades que se nos deparam para ganhar uma experiência mais rica. Como a planta enraiza-se no solo, devemos também arraigar-nos profundamente em Cristo. Como a planta recebe o sol, o orvalho e a chuva, também devemos abrir o coração ao Espírito Santo. A obra deve ser feita não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, verso 6. Se conservarmos a mente firmada em Cristo, Ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. Como o sol da justiça, levantar-se-á sobre nós, trazendo a salvação debaixo das suas asas. Floresceremos como o lírio, seremos vivificados como o trigo, e floresceremos como a vide. Oséias capítulo 6, verso 3, Malaquias capítulo 4, verso 2 e Oséias capítulo 14, versos 5 e 7. Confiando constantemente em Cristo como nosso Salvador pessoal, cresceremos em tudo naquele que é a cabeça. O trigo desenvolve-se primeiro a erva, depois a espiga, por último, o grão cheio na espiga. O objetivo do lavrador, no lançar a semente e na cultura da planta crescente, é a produção de cereal. Deseja pão para os famintos e semente para futuras searas. Assim espera o lavrador divino uma colheita como recompensa de seu trabalho e sacrifício. Cristo procura reproduzir-se no coração dos homens e faz isto por intermédio daqueles que nele creem. O objetivo da vida cristã é a frutificação, a reprodução do caráter de Cristo no crente, para que se possa reproduzir em outros. A planta não germina, não cresce nem produz frutos para si mesma, mas para dar semente ao semeador e pão ao que come. Isaías capítulo 55, verso 10. Igualmente, ninguém deve viver para si mesmo. O cristão está no mundo como representante de Cristo para a salvação de outros. Na vida que se centraliza no eu, não pode haver crescimento nem frutificação. Se aceitaram a Cristo como seu Salvador pessoal, vocês devem esquecer de si próprios e procurar auxiliar a outros. Falem do amor de Cristo. Contem de sua bondade. Cumpram todo o dever que se lhes apresenta. Levem sobre o coração o peso da salvação de almas e tentem salvar os perdidos por todos os meios possíveis. Recebendo o Espírito de Cristo, o Espírito do amor abnegado e do sacrifício por outros, crescerão e produzirão fruto.
As graças do Espírito amadurecerão em seu caráter. Sua fé aumentará, suas convicções aprofundar-se-ão, seu amor será mais perfeito. Mais e mais refletirão a semelhança de Cristo em tudo que é puro, nobre e amável. O fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Este fruto jamais perecerá, antes produzirá uma colheita de sua espécie para a vida eterna. Quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Se todos os que professam o seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho? Rapidamente amadureceria a última grande seara, e Cristo viria a recolher o precioso grão.